E a verdade, onde ela entra nessa história toda, então? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso no momento terapêutico de hoje. A gente já conversou sobre liberdade, sobre esse conceito que é extremamente importante, dentro dessa fala de Jesus, que quando a gente conhecer a verdade, nós vamos nos libertar. Mas que verdade é essa? A verdade é aquela que é o ponto de vista de alguém, é o que uma pessoa sabe, é o que a gente enxerga sobre alguma situação, ou ela é simplesmente o oposto da mentira? Percebe que a nossa visão sobre verdade ela está muito limitada, porque a verdade é muito mais ampla do que aquilo que nós colocamos. A gente limita a verdade ao certo e errado, a gente limita as crenças, a gente limita até a religião, no sentido de dizer que a verdade está ou não está em algum lugar. Mas o que Jesus propõe nesse conhecimento da verdade, através da liberdade de consciência, é a expansão de consciência, expansão de perspectivas, porque a gente só consegue ver a verdade de um fato quando a gente olha todos os ângulos, quando a gente vê a perspectiva de quem estava na direita, quem estava na esquerda, quem estava mais abaixo e também quem estava mais acima. Só assim, fazendo a união de tudo, nós conseguimos então perceber o que é verdade de fato, senão a gente fica limitado ao ponto de vista. E esse exemplo a gente também pode colocar para as questões, né, de comportamentos e sentimentos, para os fatos que acontecem na nossa vida. Então a gente usa muito o termo quando ouve e concorda com alguém, a gente diz, é verdade o que a pessoa está falando, mas com base em quê? Com base na verdade mesmo ou com base na opinião dela? Com base naquilo que ela sente, no que ela vê? E aí, tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós acaba definindo o que é verdade para mim e o que é verdade para o outro. Mas, volto a dizer que essa definição ela continua sendo limitada quando a gente não amplia a perspectiva para ver a verdade de um outro ponto de vista. E aí eu me recordo quantas coisas nós já fizemos enquanto humanidade e nós mesmos pessoalmente para defender a nossa verdade. E essa verdade muitas vezes trazendo uma ideia de dor, uma ideia de punição, nada positiva no sentido de conectar com o amor, com o que realmente liberta, né? Então é uma percepção para que a gente possa entender o quanto é importante questionar, o quanto é importante a gente ampliar o porquê, o para quê, da onde, não simplesmente com o sentido, a intenção do questionamento de uma forma negativa. Então eu te convido a pensar, aquilo que é verdade para você hoje, que às vezes você defende com unhas e dentes, você acredita piamente, é realmente verdade ou é o seu ponto de vista, a sua perspectiva sobre aquele fato, aquela situação, sobre o comportamento, sobre o conceito, né? Então a gente tem essa possibilidade de olhar para aquilo que nós estamos defendendo muitas vezes, sem deixando de compreender a verdade do outro, aquilo que faz sentido para o outro. E a verdadeira verdade é uma redundância, mas está exatamente nisso, está em sair do seu ponto de vista e começar a ver as coisas de uma forma mais ampliada. E quando a gente faz isso, nós percebemos que isso é libertador, porque de certa forma a gente não fica aprisionados a ideias, a um único caminho, não aceita uma coisa simplesmente como única e definitiva, como se ela fosse detentora de tudo, e acaba se permitindo conhecer outros patamares, outras possibilidades, outras ideias, tudo dentro de um sentido de reflexão, de conhecimento, de ampliação de consciência e não de limitação, simplesmente de nutrir ou alimentar desejos egóicos nossos. Não é essa a intenção, mas no sentido de que a gente consiga ver as coisas de uma forma mais elevada, buscando o porquê, o para quê e o sentido profundo de tudo. Então fica aqui mais um momento terapêutico para a gente pensar sobre o que tem sido verdade para nós e como a gente tem se aprisionado em coisas que muitas vezes a gente acredita que são verdades absolutas.